Glória a Deus. Você pode se assentar. Pastor Elaine hoje de manhã falou, você não pode parar. Fernando falou aqui de dependência e de confiar em Deus. E a igreja não pode parar. E porque a igreja não pode parar, nós temos que obedecer o quê? O ide de Jesus. O que Jesus falou? Não estou entendendo. Hã? Deixa minha gola. Pelo amor de Deus, irmão. Você vê o povo como que é, se incomoda com tudo, deixa a minha gola. O homem, depois de uma certa idade, essa região fica mais flácida. Então você aperta, você junta tudo. Você não entende essas coisas. Olha aí. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é assim que diz? Está muito alto aqui? Está muito alto aqui? Está muito alto? Baixa. Como está o som aí? Para mim está um pouco alto. Está alto ou está bom? Está bom. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É assim? E como é que nós vamos fazer isso, gente? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você que está em casa, vou dar uma dica para você. 11 anos para ir lá para a galera com os teens lá em cima, a galera de 11 anos. Como que você vai fazer isso, meu? Pastor, é evangelizar na rua? Soltar um folhetinho? Fazer isso, fazer aquilo? Nós estamos falando de perseverança, nós estamos falando de perseverar, nós estamos falando de esperança. E as pessoas precisam de esperança, sim ou não? Então, você vai fazer um negócio agora. Você que está em casa. Estou com o telefone aqui, ó. Como que você pode pregar o evangelho? Cadê? Aqui, ó. Vou pegar aqui. Ensinar você a pregar o evangelho. Você espalhar a esperança, você ajudar a obra de Deus. Cara, vai lá. Pega o seu telefone aí. Pega aí seu telefone. Pega aí, Graciela. Pensa que é só ficar tirando foto de cachorrinho, colocando na internet, foto na academia, foto ali, irmão. Cara, tira, vai lá na praia, coloca as coxas de rã, tira foto, põe no Instagram. Vai lá na academia. Academia. Tá pago. Fiz isso. Fiz aquilo. Vai pedalar, tira foto do calango. Tá dentro da casa de Deus, não tira uma foto. Vem aqui, mulher. Vem aqui agora. Então você vai fazer isso. Tira uma foto aí, tira essa máscara aí, Edenilson. Tira uma foto com a Graciela e coloca no seu Instagram lá e me marca, vai. Porque se eu achar que você não é crente. Eu sou assim, irmão, já acho que a pessoa não é crente. Desviada. Fica em pé, você que está na igreja. Fica em pé. Tira a máscara. Aí. Ó. Ih, peraí, eu estou gravando esse negócio. Agora vai. Muito bem. Eu vou colocar lá, sabe o quê? Eu vou escrever assim, estou na casa do meu pai. Aí você entra lá, pega a foto, compartilha, manda, pode sentar. Coloca lá, Igreja do Nazareno, um lugar para amar e ser amado. Quando o pastor estiver aqui pregando, sabe o que você faz? Cantando. Você faz um filmezinho assim, ó, esse louvor falou no meu coração, né? Ó, você não pode ficar sem ouvir essa palavra tocou profundamente na minha vida e tal. E sabe o que você vai fazendo? Você vai despertando a curiosidade das pessoas. A pessoa fala assim, nossa, olha aqui, tal, a Daphne está aqui, ela colocou, onde será que ela está? Puxa, que lugar é esse que ela está? Lugar de esperança, lugar de recomeço, lugar onde o amor de Deus está. É assim que a gente evangeliza. Você precisa entender e enfiar uma coisa nessa sua cabeça. Pessoas não seguem instituição. As pessoas não vêm aqui por causa da Igreja do Nazareno. As pessoas não vêm aqui por causa da Igreja do Nazareno. As pessoas não vêm aqui, não vêm por causa de instituição. As pessoas vêm aqui por causa do Daniel, as pessoas vêm aqui por causa do Paulinho, baterista. As pessoas vêm aqui por causa do Wesley, vêm aqui por causa do Chicão, vêm aqui por causa da Kátia, as pessoas vêm aqui por causa do Maurinho, vêm aqui por causa da Manu. Manu, suas amigas, você tem que tirar uma selfie dentro da casa de Deus, filha. E falar, meninas, descobri um lugar top das galáxias. Só vou falar para vocês depois. Pronto, aí lascou tudo. Elas vão tudo correr atrás de você. Não, tem que ser agora. Tem que usar a estratégia de Jesus. Jesus, mano, ele era fera. Jesus falava assim, curava o sujeito e falava assim,
Não fala para ninguém que você foi curado. Pronto. Curou a mulher no poço samaritano, lá na Samaritana. O que ela chegou na cidade? Ela chegou proclamando para a cidade toda. Encontrei um homem que contou a minha vida. Curou o outro lá, o cara chegou no... Então é isso, você tem que usar você. Deus quer usar a sua vida. Você não ama o pecador? Você não quer que as pessoas se salvem? Você não quer encher o céu? Então você tem essa oportunidade, cara. A Bíblia não fala que nós temos que pregar o evangelho pelo mundo afora? Como que você acha que o evangelho vai chegar nos 4 cantos do mundo? É através da internet. A internet, irmão, não é instrumento da besta fera. Internet não é ferramenta do diabo, pode ser. Mas a internet foi uma coisa criada porque Deus, ele é um Deus criativo e deu ao homem capacidade criativa de criar. O sujeito foi lá e criou a internet. O outro foi lá e construiu a Disney. O cara vai na Disney e fala, isso aqui é coisa do diabo. Não pode ser do diabo aquilo. Porque o diabo, ele é muito ruim de criatividade. O diabo, ele só sabe estragar aquilo que Deus fez lindo. É verdade. Entenda isso. O diabo não cria nada, o diabo não constrói nada, o diabo não faz nada bonito. A Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Tudo que você encontrar de belo nesse mundo partiu da capacidade criativa de Deus, que Deus deu ao homem. Isso chama-se graça universal. Isso veio de Deus, isso não vem do diabo. O diabo vem para quê? Vem para estragar. E nós estamos num tempo que você precisa entender isso. O seu Instagram pertence a Deus, caboclo. O seu Facebook pertence a Deus, a sua empresa pertence a Deus. Existe uma coisa chamada influência, mordomia da influência. A influência que você tem, o nome que você tem, as pessoas que você toca, foi Deus que te deu essa capacidade. Você chega lá, às vezes você entra no Instagram da pessoa e fala, pô, o cara que tem 200 mil seguidores, isso aí não é dele, é de Deus. Foi a capacidade criativa que Deus deu a ele, dele é rebanhar milhares. Agora, ele pode usar aquilo ali para mal e pode usar para o bem. Então, vamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer do nosso presente algo real, que nós estamos conectados com a esperança no futuro. E é sobre isso aqui que eu estou falando, conjugando esperança com perseverança. A essência dessa mensagem hoje de manhã. Eu quero que você capta isso. Porque se você pegar isso hoje de manhã, eu vou ficar feliz. Se você compreender o que eu vou falar hoje de manhã aqui, o jeito que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu vou ficar feliz e alguma coisa nova na sua vida vai acontecer. Esperança, o que é esperança? Esperança é algo que nunca deve faltar no coração do cristão, daquele que conhece a Deus, daquele que encontrou Jesus. Por que não deve faltar? Porque nós sabemos como a história vai acabar, irmão. Nós já sabemos o fim da história. Perseverança é outra marca, porque se eu sei como vai acabar, eu persevero. Se eu sei que o que tem lá na frente é bênção de Deus para a minha vida, eu estou agarrado no presente. Nós estamos falando de atitudes no presente, posturas, daqueles que persistem nos valores e caminhos corretos, mesmo diante da adversidade. Dá uma ajustada no som aí que não está legal aqui para mim, que está eco, vai ficar bom aí. Se a esperança, perfeito, agora ficou perfeito. Se a esperança, acho que estava muito retorno aqui. Se a esperança coloca os nossos olhos no futuro, a perseverança fixa os nossos pés no presente. Você já viu gente que não sabe o que está fazendo? Você olha para o cara, parece uma galinha, um troço tonto, vai lá, vai para cá, cada dia faz uma coisa, cada dia está no lugar, cada dia está na igreja, uma hora ele está fazendo, outra hora está fazendo isso. O que é isso? É gente sem esperança, ela não tem perseverança. Agora, semana passada eu disse o seguinte, vai passar. E quando passar, qual é a história que você quer contar dessa pandemia? Vai passar. E quando passar, o que é que você vai deixar para trás? Que essa pandemia está trazendo para a gente uma percepção seguinte: o que realmente tem valor na minha vida? O que realmente é importante para mim?
Quais são as coisas que aqui eu não abro mão em hipótese nenhuma? Porque a pandemia mostrou para mim que eu estava correndo atrás de coisas que não é importante. E quando eu falo de deixar, quando eu falo de abandonar, eu estou falando de decisão. Nós precisamos tomar algumas decisões. E decisão na vida, tomei uma decisão, implica em duas coisas. Primeiro, tomada de consciência. Tomada de consciência. E nós precisamos entender que informação e conhecimento não significa que nós temos consciência. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas pastorais, a palavra que Paulo mais usa é: alguns abandonaram a boa consciência e naufragaram por um caminho aí que não é o correto. Paulo fala muito da boa consciência. Tomar consciência implica em você perceber as implicações da informação que você tem na sua vida. Quando eu olho a história de Moisés, por exemplo, que não é o assunto hoje de manhã, hoje eu vou falar de Abraão, diz assim que chegou em um determinado ponto da vida de Moisés, que ele considerou o opróbrio de Cristo por melhor do que os prazeres transitórios do Egito. O que é considerar? É pensar antecipadamente. Ele olha, bom, se eu continuar aqui sendo chamado filho da filha de Faraó e nessa vida boa aqui, o que eu vejo no futuro? E se eu me abraçar com Deus, que é a minha confiança, o que eu terei no futuro? E é isso. E aí Moisés, ele toma a decisão. Paulo, então, diz que as pessoas às vezes abandonam. O problema do cristianismo hoje é que temos excesso de informação. Nunca tivemos tanto, irmãos. Excesso de informação. É livros, é sites, é pensadores. Hoje, você pode chegar na internet hoje e você fala assim, eu vou ouvir Luciano Subirá, top. Está lá, estudou comigo no ETAD lá da Assembleia de Deus. Eu vou ouvir lá o Paulo Brito no Rio de Janeiro, top. Eu vou ouvir o Cláudio Duarte, eu vou ouvir um pastor top de casais aí, que é o lá da Assembleia de Deus, lá de Piracicaba. Você tem acesso. Nós temos acesso a isso, mas nós temos pouca consciência. Nós temos pouca consciência do que esse conhecimento tem a ver com a nossa vida prática. E aí a gente continua com a vida do mesmo jeito. Não, e a segunda coisa aqui na tomada de decisão é a atitude. Porque o que muda a história de uma vida não é a mera tomada de consciência. O filho pródigo, ele falou, ele tinha consciência. Quantos na casa do meu pai tem pão com fartura, os trabalhadores são tratados com dignidade, e eu aqui padeço de fome? Qual é a decisão que ele toma? Atitude, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Atitude, ele toma consciência, atitude. E eu vou falar para ele, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser tratado como seu filho. Irmão, não é a mera tomada de consciência, mas é uma nova atitude. A atitude muda o rumo da família, a atitude muda o rumo do casamento. A atitude é aquilo que leva a se tornar uma pessoa mais próxima de Deus. Atitude. Por isso, quando eu olho assim, sabe, perseverança e esperança, consciência, mudança de atitude é essencial no ato da decisão. E eu quero dar uma olhadinha com você hoje de manhã na vida de Abraão. Como é que isso aconteceu, pastor, na vida de Abraão? Eu quero que você preste atenção aqui, porque, cara, é um negócio louco. Olha o que diz aqui Hebreus 11:8. Na tela para você. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Legal esse versículo, né? Você fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E saiu, e foi. Mas isso não é totalmente verdade. Porque quando nós olhamos Hebreus 11, parece que foi um negócio assim muito fácil. Parece que foi uma coisa assim muito prático. Um homem cheio de fé, um homem decidido, um homem assim seguro de si, um homem que tinha um relacionamento com Deus. Não. Isso não é verdade. Porque Abraão, ele entra em um processo no qual ele demora para perceber a vontade de Deus nas mais variadas dimensões
da sua vida. Abraão, ele demora a se render à confiança e no cuidado de Deus para a sua vida. E nós, quando olhamos a vida de Abraão, nós percebemos o seguinte, que Deus tem um plano para Abraão. Ele sabe que Deus tem um plano para ele. Mas Abraão não tem a consciência dessas implicações de obedecer à voz de Deus. Porque nós percebemos que Abraão, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele quer fazer do jeito dele. Ele compreende essa relação com Deus, mas é do jeito dele, né? Você quer ver um exemplo? Por exemplo, quando Deus manda Abraão sair, ele leva um penduricalho do lado, o seu sobrinho Ló. A sua esposa que ele quis transformar na irmã dele, e o seu filho Ismael. Você está entendendo? Esse Abraão, ele era muito mala. Mas ele era mala mesmo, cara. E você percebe que Deus insiste com o cara. Quando ele sai, primeira coisa, ele leva o sobrinho dele, que vira um problema na vida dele. E vira uma confusão lascada. Era problema com o empregado, problema na família, problema nos bens, problema naquilo. E se ele orasse assim, Deus, por que o Senhor me deu esse sobrinho? Olha o que esse cara está fazendo na minha vida. Está me dando trabalho, por que é que o Senhor colocou ele na minha vida? Bom, Deus ia responder para ele, bom, primeiro que eu não mandei você levar ele. Segundo que isso aí foi decisão sua, eu não te disse nada, não falei nada disso aí. Eu não coloquei ele na sua história, você colocou ele na sua história. Agora você está sofrendo a consequência da decisão que você tomou. Decisões equivocadas no presente podem gerar consequências desastrosas no futuro. Por outro lado, decisões corretas no presente podem abençoar não somente as nossas vidas, mas a vida dos nossos filhos, nossos netos e os nossos descendentes distantes. Quando a gente lê a história de Abraão, a gente percebe um processo. Qual é o processo? Percepção, confiança, submissão. Abraão, ele quer fazer as coisas mais ou menos do jeito dele. Certa feita ele chegou numa cidade, olha que o cara é malandro, e ele queria se dar bem. Só que a mulher do cara era muito bonita, chamava atenção. E os caras perguntou, quem que é essa dona aí? Eu falei, minha irmã. É a irmã minha, é minha irmã. Olha aí. Você sabe, né? A partir do momento que ele falou isso, qualquer homem poderia tomar a mulher dele, levar para a cama e fazer o que quisesse. E o rei lá tinha essas prerrogativas lá. E o cara da cidade lá se interessou pela mulher de Abraão. E foi Deus que livrou ele pela misericórdia, porque Deus deu um sonho perturbador para o cara. Não faça isso, porque você vai arrumar confusão. Você vê como que é o negócio? Já imaginou, pastor Júlio, você está em um lugar com a pastora Elaine? Aí fala assim, quem que é aquela pessoa ali que está com você? Minha amiga. Minha irmã. Já imaginou? Já pensou isso, Fernando? Pois é, Abraão fez isso. Minha irmã. Abraão, gradativamente, ele aprende a perceber a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, podemos passar a vida inteira sem crescer em direção à maturidade, sabia? A gente confunde a voz de Deus com os rumores da nossa própria alma. Porque às vezes a nossa alma está conturbada. E tem gente, não sei, cara, às vezes eu acho que eu preciso até me converter. Porque tem uma galera que tem uma linha direta com Deus que é uma coisa louca. Tá ligado? Então, eu fico tentando discernir a voz de Deus. Eu fico tentando entender, eu fico tentando encontrar paz no meu coração nas minhas decisões. Eu fico tentando buscar uma direção. Às vezes Deus fala comigo, mas eu quero ter certeza que é sua voz. É sua voz. Porque às vezes nem a voz de Deus, às vezes Deus fala e eu nem escuto. E às vezes ele nem falou, eu acho que ele falei. Eu acho que ele falou. Bem, acho que eu ouvi a voz de Deus hoje. Eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Deus falou. O que às vezes é? É os rumores da nossa alma, confundindo a voz de Deus com os rumores da própria alma, confundindo a voz de Deus com os desejos do nosso coração.
Quando nós decidimos crescer em direção à maturidade, você precisa aprender, perceber a voz de Deus em meio aos rumores da sua alma. Você precisa compreender e entender a voz de Deus, os rumores do seu coração. E é interessante que você vai percebendo que Abraão aqui, ele não é aquele cara que ele chega assim, Abraão, confia em Deus. Não é assim. Abraão, ele cresce em confiança em Deus. Abraão, ele é um indivíduo que, em determinado momento, ele não confiava no cuidado de Deus para a sua própria vida e induzia a esposa a uma meia-verdade, não, a uma mentira, porque não existe meia-verdade. Olha só para você ver. Você acha que esse cara confia em Deus? Não. Induzia a esposa a uma mentira? Então, quando nós vemos a história de Abraão, mostra um homem que ele aprendeu a confiar plenamente no cuidado e no caráter de Deus, mesmo quando não conseguia compreender. Porque Abraão, ele chega em um momento, porque é uma coisa louca. Abraão, ele chega em um tempo da relação dele com Deus, que Deus fala assim, vira para a direita, ele nem pergunta, vamos lá. Vira para a esquerda, é aqui. Ó, vai para frente agora, volta 50 metros. Ele faz exatamente aquilo que Deus manda. Para quê? E aí depois ele vai se submeter. Você percebe como que Deus trabalha na vida de Abraão? Essas três características precisam estar nas nossas mentes e coração. Na medida em que nós caminhamos com Deus em direção à maturidade, nós caminhamos na percepção da voz de Deus, na confiança no amor de Deus e, por fim, a capacidade de se submeter às ordens, às ordenanças, os ensinamentos, os princípios e as orientações de Deus. É assim que nós crescemos. Quando nós olhamos para o passado, o que nós vemos? É mais ou menos igual a história de Abraão. Nós olhamos o quê? O amor, o cuidado de Deus. Isso faz o quê? Isso renova a nossa vida e nos induz a confiar em Deus. E a gente se submete à vontade de Deus. Quando você lê lá Gênesis capítulo 22, esse é o processo. Esse é o processo. Olha o que diz aí, ó, passado algum tempo, muito tempo, o tempo que Abraão teve a confusão com o sobrinho, o tempo que ele tentou induzir a mulher numa mentira, o tempo que ele foi para o Egito e ele teve que voltar porque não era ordenança de Deus, o tempo que ele quebrava a cara e Deus mostrava para ele que ele não deveria ter feito daquele jeito, agora faça diferente. Quebra a cara de novo. Não, agora você vai fazer diferente de novo. Quebrou a cara de novo. E aí diz aqui, ó, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Agora aqui é diferente. Abraão, eis-me aqui. Estou aqui. Tarcísio, eis-me aqui, Senhor. Selma, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Ao longo da nossa vida, existem momentos que Deus investe em nós, nos dando informação, nos dando oportunidade para termos experiências. Mas eu creio que de tempos em tempos, Deus cria um cenário para nos colocar à prova. Deus cria um cenário assim, sabe, para falar assim, vamos ver qual que é a dele agora. Vamos ver se ele cresceu. Vamos ver se ele está preparado. Vamos ver se ele já está. Você sabe, né, gente? Deus conhece o nosso coração. E a gente pede para Deus algumas coisas que nós sabemos assim, nós não sabemos, Ele sabe. Que não pode acontecer naquele momento, porque se acontecer, a gente mete o pé pelas mãos. A gente começa a esquecer de quem é Deus na nossa vida. Não, Deus cria a oportunidade, a prova é a oportunidade de usarmos a informação, o conhecimento e usarmos isso na tomada de consciência para termos a atitude correta diante da orientação de Deus. Olha o que diz aqui, então Deus cria cenários, olha o que Deus disse aqui, Gênesis 22, 2. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Você já pensou a loucura disso? Já pensou a doideira desse negócio, irmão?
É louco o negócio. É louco, porque já pensou? Agora, porque o cara que ele vai fazer um negócio desse, como eu vou mostrar para você, ele não sai na surdina. Tem todo um preparo. Você sair para uma viagem de 3 dias com um filho, você não sai na surdina. Tem um preparo, tem um planejamento, tem uma conversa com a mulher. Para onde você vai, Abraão? Vou para Moriá. Fazer o quê? Vou dar uns rolê por aí, depois eu volto. Estou precisando estar um tempo sozinho, fazer uma jornada aqui com meu filho Isaac, para a gente se aproximar mais. Você sabe como que é, né, mulher? Tem toda uma história. Já pensou, irmãos? Agora, irmãos, vamos aplicar isso à realidade que... Você fala, pastor, mas isso está muito distante de nós. Tá? Você acredita mesmo que está? Que isso, essa proposta de Abraão para Isaac está distante de nós? Deus nunca pediu para que nós sacrificássemos nosso filho em obediência dele, não. Mas nós podemos pegar esse toma o teu filho em quê? Toma o teu filho em quê? Inúmeras coisas que amamos incondicionalmente e nos dedicamos e tem gerado, sabe, uma obstinação da nossa vida em cima disso e nós esquecemos de Deus. Percebe? Percebe aqui que Abraão, ele tem um nível de relacionamento com Deus agora, que aqui não tem mais questionamento. Aqui é uma relação que foi construída. E às vezes nós não conseguimos abrir mão de um final de campeonato para ter um compromisso com Deus. A gente até se compromete, sabe, pastor? Mas assim, se não der, eu digo que não dá para ir, que eu não vou. Ô, Carol, você não acredita, mano? Eu estava no lance aqui, cara, apareceu uma pessoa aqui em casa que está precisando muito de mim agora, comer um churras. Deus poderia estar dizendo, toma a sua carreira profissional, toma a sua saúde, toma a sua beleza, toma a sua empresa que é fruto de anos de vida, toma o seu perfil no Instagram, dedica esse negócio a mim agora. A sua saúde, o seu emprego, o seu estudo, o seu trabalho. Quando eu vejo, irmãos, jovens aqui dessa igreja, que os pais, eu vou dizer aqui, ó, 90% dos pais aqui, temos condição financeira de dar bom estudo, boa instrução, mas nós não estamos dando o que precisa, o que existe de mais extraordinário na vida dos nossos filhos, é ensiná-los a servir a Deus. Nós estamos ensinando os nossos filhos a servir eles mesmos. E os nossos filhos têm a consciência que eu vou lá na igreja para 2 coisas, ou pedir perdão dos meus pecados para dar uma zerada e me sentir melhor, ou buscar alguma coisa em Deus. Mas ter a vida para servir a Deus, neca de Quitibiriba. A nossa principal preocupação como homens e mulheres e pai e mãe deveria ser única e exclusiva, lançar dentro do coração dos nossos filhos os princípios eternos. Não é falar assim, você vai ser um bom advogado, você vai ser um grande empresário, viu, meu filho? Você tem que arrebentar. Onde? Nos motel? Pegando a mulherada? Pagando, hã? O que é isso? Que é arrebentar? Para os pais da nossa geração, arrebentar é isso aí, filho. Para mim, arrebentar é ter um filho de uma vida santa, que vai namorar uma menina, uma filha, e que vai dizer assim, eu vou construir o meu lar na casa de Deus, eu vou servir a Deus, eu vou usar a minha beleza, o meu conhecimento, eu vou investir em pessoas. Irmãos, não existe projeto de vida mais extraordinário na vida de quem quer que seja, falar assim, eu vou usar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, como instrumento para Deus ajudar a redimir essa humanidade. Agora a gente olha para a vida de Abraão e fala, mas isso é coisa de Abraão. Não, toma o seu Instagram, toma a sua imagem, toma a sua reputação, o seu anseio por ser pai e mãe, seus filhos, sua filha, que você tem tanta preocupação, toma tudo aquilo que você ama, mais do que a mim, coloca no altar. Deus está falando para a gente hoje isso aqui. Porque se nós estamos falando de esperança com perseverança, eu acho que a nossa perseverança nós temos que avaliar. Quais são as decisões que nós vamos tomar a respeito do nosso presente, quando nós estamos falando de uma esperança futura que nós sabemos que não vai ter. Não vai ter nos termos da sociedade aqui.
Porque está todo mundo esperando o céu na terra. E eu vou dizer uma coisa para você, vai piorar. A humanidade não vai melhorar. A política não vai melhorar. A sociedade não vai melhorar. Porque o mundo jaz do maligno e a sociedade, o mundo tem um técnico que se chama Lúcifer. E se ele chama Lúcifer, não vai melhorar. E assim, você toma cuidado, que o Lúcifer agora tem até série na televisão para você ver que o bicho ele investe mesmo. Todo mundo quer ser o Lúcifer. Quem você? Eu sou o Lúcifer lá do filme. O cara é fera. E ele tem um pai, que o pai desceu na terra e não está contente com ele, e o pai também dormiu com a mulher dele, e de repente ele chateou a mulher do filho dele, e Deus agora dorme com a mulher de Lúcifer, e Lúcifer perdoa o pai, e Deus também entra em crise junto com Lúcifer, e começa aquele chororô todo, e Deus também entrega os pontos, e chega para Lúcifer e fala assim, agora eu estou saindo de férias, está tudo na sua mão. E a galerinha de 22, 23, 24, 25 anos pira nesse negócio. E o Lúcifer só tem as bambambam do lado dele e tal, e ele é o cara. É isso que a nossa sociedade quer. E é isso que a nossa sociedade tem. Não, toma aquilo que você mais ama, coloca no altar. Nós vivemos, irmãos, um momento histórico, onde a maioria que eu conheço e que se afirmam cristãos, acha que Deus existe para ajudá-los nas realizações e projetos pessoais, profissionais, acadêmicos. A maioria daqueles que se afirmam cristãos não consideram a possibilidade de Deus ser maior do que a bênção que Ele oferece. E aqui é a grande questão. É esse lance que Abraão aprende a confiar em Deus e entender que Deus é maior que tudo na vida dele, maior até que o filho. É igual aquele cara, né, que você pode achar que é insanidade, a história dele, eu esqueci o nome dele. O cara saiu para a guerra, eu já preguei aqui sobre ele. Fala assim, por que Deus deixa registrado um negócio desse na Bíblia? O cara saiu para a guerra e ele fez uma oração, Senhor, se o Senhor for comigo e eu for vitorioso, eu vou voltar para minha casa. E a primeira pessoa que eu ver, eu vou oferecer em sacrifício. Quem saiu na porta da casa dele? A filha dele. Isso é insanidade, isso é uma loucura, né? Mas sabe o que esse cara estava dizendo? Não existe nada nesse mundo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, ao ponto seguinte, não importa o voto que eu fizer, eu vou cumprir, porque Ele é o Senhor soberano de todo o universo. Nós precisamos inverter essa ordem, porque muitas vezes Deus nos dá uma bênção e nós começamos a servir a bênção e não a Deus. E aí vem a crise. Essa pandemia tem nos convidado, irmãos, profundamente a uma reavaliação dos nossos valores e prioridades. É agora, valores e prioridades. Olha o que o texto diz aí no verso de número 3. Pensa que é brincadeira um negócio desse aqui? Na manhã seguinte, olha aqui, tem um lance aqui. Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que o Senhor havia indicado. A decisão de Abraão, ela não foi uma decisão impulsiva. Ai, Deus falou comigo, eu preciso fazer isso, e sai louco. Não. Deus falou com Abraão. Entre Deus falar com Abraão e Abraão partir em direção a Moriá, tem muita coisa que acontece. Decisões equivocadas, né, irmãos? Às vezes, via de regras, coisas impulsivas, decisões impulsivas, via de regra, são decisões equivocadas. Decisões equivocadas nos levam certamente para caminhos que não são de Deus. Abraão aqui não toma uma decisão equivocada. O texto diz, na manhã seguinte. Perceba a quantidade de atividade que tem entre o verbo levantar e partir.
que ele fez? Ele preparou o jumento. Ele levou 2 empregados. Ele foi cortar a lenha. Ele teve muito tempo para pensar. Não é um negócio assim. Estou cortando lenha aqui, estou pensando nesse negócio que Deus me pediu, mas estou me preparando para ir. Ó, fulano, vai dormir mais cedo, porque amanhã nós vamos levantar e nós vamos sair numa viagem de 3 dias. Então prepara alimento, prepara tudo, prepara um jumento aí. Agora olha o verso 4 que diz: no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, quando eu e o rapaz vou até lá. Depois de orarmos, voltaremos. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui enquanto eu vou com o rapaz. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa palavra rapaz. Às vezes foi construída dentro da nossa cabeça, e foi construída assim, que Abraão, quando Deus fala com ele para ele ir lá e sacrificar o filho, você imagina o quê? Uma criança, né? Ó, uma criança. Uma criança assim que não, né? Que ele pega no colo, que ele carrega. Percebe aqui que foi uma viagem de 3 dias. Então, uma criança, ela não consegue uma viagem de 3 dias assim. 3 dias. Isaac aqui, irmãos, não. Então, vai desconstruir as imagens que nós temos. A palavra aqui refere-se a um jovem que poderia ser alguém entre o final da adolescência e o início da juventude. Não é uma criança indefesa, entre 3 e 4 anos de idade. Isso seria impossível, porque o texto diz que ele percorreu uma jornada de 3 dias, subiu ao monte. Detalhe, Isaac carregou a lenha. Então não era um garotinho, era um homem. Diz que Isaac carregou a lenha para o holocausto. Eu estou falando aqui de um Isaac bem possivelmente teria força o suficiente para reagir até o ato. Meu pai enlouqueceu. Meu pai enlouqueceu. Eu estou falando de alguém aqui, porque olha o seguinte aqui, o verso de número, aqui ó. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. E ele disse: meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Você percebe? Isaac, ele já tinha consciência que estava faltando o essencial do sacrifício. Quer dizer, meu pai está indo sacrificar. Eu tenho a lenha, eu tenho a brasa, eu tenho os servos, eu tenho o facão, está aqui, está tudo aqui. A corda está aqui para amarrar o animal. Mas está faltando o essencial, o sacrifício. Isaac já tem idade o suficiente para saber quais são os elementos de um holocausto. Isaac tem idade o suficiente para perceber que está faltando o principal. E o verso 8 é interessante, porque Abraão diz assim: Deus mesmo há de prover o quê? O cordeiro. E aqui eu vejo o conjugar esperança com perseverança. Porque Abraão, ele olha aquela situação e fala assim: Deus mesmo proverá o cordeiro. Eu não sei como, mas ele vai prover. Abraão está dizendo aqui o seguinte, gente: eu confio no caráter desse Deus. Abraão está dizendo o seguinte: eu confio na bondade desse Deus. Abraão está dizendo: eu sei que ele vai prover alguma coisa que eu não consigo enxergar, mas eu sei que ele vai. Por que, Abraão? Porque um dia ele prometeu uma terra que eu não conseguia enxergar, hoje eu enxergo. Um dia ele prometeu um filho que eu não conseguia enxergar, hoje eu enxergo. Eu sei que ele vai fazer. Como ele vai fazer eu não sei, mas ele vai fazer. Pode aplaudir o Senhor. E nós temos que caminhar com Deus assim, irmão. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer.
Eu não sei como ele vai prover, mas ele vai prover. Eu vou confiar nele. Eu não vou para um motel com esse cara. Eu vou confiar nele. Eu não vou transar com essa menina. Eu vou confiar nele. Eu não vou fazer isso. Eu vou confiar nele. Porque ele prometeu, ele cumpriu e ele vai continuar cumprindo. Eu vou confiar nele. Eu não vou mentir. Eu vou confiar nele. Eu vou dar passo para trás. Eu vou confiar nele. Eu vou esperar nele. Porque ele vai fazer. Eu não arredo o pé, ele vai fazer. Como? Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai. Porque ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E diz que eles continuaram juntos, e quando chegaram no lugar, diz que Abraão construiu o altar, sobre aquele altar colocou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou a lenha em cima dele e estendeu a mão. E disse que quando ele foi sacrificar o filho, disse que Deus falou, Abraão, Abraão. E ele mais uma vez respondeu, eis-me aqui, Senhor. O anjo disse, não toque no rapaz, não lhe faça mal agora eu sei que você teme a Deus. Por que você não me negou seu único filho? E disse que Abraão ergueu os olhos. Eu gosto dessa, diz que eu gosto dessa palavra, ergueu os olhos. E disse que ele viu o cordeiro, foi lá, pegou, sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E esse ato de Abraão, você sabe, nos remete a algo que vai acontecer 2000 anos depois, mais tarde, quando João levanta os olhos e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus também providenciou um cordeiro para nós. Deus também deu uma providência para as nossas vidas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus também providenciou o elemento principal do sacrifício, que era o seu filho. O filho de Abraão foi poupado. O filho de Deus não. O Filho de Deus não foi poupado. Já parou para pensar nisso? O seu filho foi poupado. O meu filho foi poupado. A minha filha. Mas o Filho de Deus não foi. Sabe por quê, irmãos? O negócio é o seguinte, Deus também providenciou. Você pode crer no amanhã. Você pode ter esperança. Porque Deus não poupou a vida do seu único filho por amor a você. Então, creia que Deus continuará a cuidar de você. Você que se rendeu ao amor dele, ele vai cuidar de você. E eu termino essa mensagem com um verso aqui que ele diz o seguinte, Abraão deu àquele lugar o nome. Sabe qual que é? O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Eu fico pensando que se no meio dessa pandemia, em meio a tantos problemas de crise, nós não estamos precisando transformar esse momento da nossa vida no monte do Senhor proverá. Nós pregamos um Deus que nos visita. Será que não é momento da gente pegar agora e falar assim, o Senhor proverá nesse monte, esse monte vai se chamar, esse ano de 2021, que eu não pude sair, não pude abraçar, a empresa fechou, meu marido ficou desempregado, tive que mudar de cidade. Será que não é hora da gente falar assim, Senhor, o Senhor proverá? E aí lá na frente, você vai falar, sabe de uma coisa? Eu deixei muita coisa para trás, porque Deus trouxe a minha consciência e eu tomei decisões. E essas decisões me ajudou a confiar em Deus, porque quando eu olho para trás, lá no comecinho da pandemia, eu não sabia o que Deus ia fazer, mas o Senhor proveu tudo. Quando nós falamos de conjugar esperança com perseverança, é isso. Renove a sua confiança e esperança de que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. E quando nós renovamos a nossa confiança e esperança de que Deus é um Deus que cuida de nós, é tempo também da gente fazer o que Ele mandou a gente fazer.
Não é tempo da gente falar assim, sabe, pastor, no meio de toda essa situação agora, eu estou muito pensando em mim. Negativo. Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é isso? O que mais que fala a música aí, pastor? Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, também Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se não vier, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. É tempo de tomarmos decisões coerentes à voz dEle. Não termos medo de voltar atrás em decisões equivocadas. Tomarmos decisões certas, mesmo que elas sejam difíceis, porque Deus proverá. Conserta enquanto é tempo. Você sabe qual que é a melhor decisão diante de uma decisão errada? Eu vou ensinar uma coisa para você hoje de manhã. Sabe qual que é a melhor decisão diante de uma decisão errada? Não é contar com a misericórdia de Deus no futuro, não. Mas é a gente se arrepender e acertarmos o rumo da nossa vida. Tome decisões certas, que sejam, mesmo que sejam difíceis, e confie em Deus. Coloque no altar do Senhor aquilo que é mais valioso para você. Tem uma galera aí, irmão, que parece que Deus tirou férias, o Satanás junto com ele. Se anda vendo a série do Lúcifer, o lance é mais ou menos assim. Deus sai para beber, para fumar charuto, o capitão Jante também estava fumando charuto, e a galera tá de boa aí, tá ligado? Porque você sabe como é que é. É uma hipergraça aí, que vou dizer uma coisa para você, o negócio é louco. O negócio é louco. E a gente tem que tomar cuidado. Porque essas coisas vão entrando sorrateiramente. Irmãos, quanto não se falou em um governo global? Você está enganado, cara. O mundo já está dominado. O mundo já está dominado por um governo único. Você que não percebeu. Você não percebeu que o globo terrestre, o mundo, se uniu para produzir uma vacina? E que cientistas do mundo todo compartilhando ideias, e os caras estabeleceram um padrão de conduta global agora. É global. Tudo agora é global, passaporte global, o que vai poder, o que não vai poder, como que vai, como que não vai, como que vem, como que faz, como que você fica, é tudo global. Ou você acha que alguém vai chegar lá com a bandeira e falar assim, agora eu estou instituindo o plano global? É sutil o negócio. A coisa é sutil e o diabo vai tomando conta. E daqui a pouco a gente está enquadradinho exatamente como o capeta quer. Como o diabo quer. A gente até adora a Deus como o diabo quer. E a gente não obedece mais à voz de Deus? Coloque no altar o que lhe é mais valioso, entregue a Deus. Às vezes, as bênçãos de Deus gradativamente transformam em ídolos as nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar o grupo de louvor. Essa pandemia é um momento muito apropriado para percebermos os nossos ídolos. Quem são os nossos ídolos? O que é que Deus está trabalhando na sua vida? O que é que você precisa tomar consciência? Como é que Deus está trabalhando esse negócio aí para você perceber a voz dele? Será que Deus não está preparando um plano aí para provar a sua fé? Ou está saindo a dizer, sabe o que eu escuto mais da boca das pessoas nos últimos tempos? Eu estou cansado. Eu estou meio cansado, hein? Eu meio que tomei no meu limite, sabia? Limite? Cansado? Renove sua força em Deus. Renova sua esperança em Deus. Tome decisões. Tomar decisão, o que você tem que fazer? Tomada de consciência. Tomou consciência? Tomou. Atitude. A questão não é a mensagem que você está ouvindo agora. A questão é o que você vai fazer amanhã.
Qual a atitude que você vai tomar? Como é que você vai levantar? Como é que você vai agarrar com a vida? Como é que você vai olhar para os seus filhos, para a sua família? Você não percebeu que os seus filhos é o seu maior patrimônio, é? Você não percebeu ainda que você vai passar? Irmão, eu estou com 50. Se eu for bem, eu chego a 80. Então eu tenho 29 pela frente só. Porque de cada 500 que passa dos 50, só um chega aos 80. Só um. E eu tenho que perceber que eu tenho que deixar alguma coisa nesse mundo de meu Deus. E a única coisa que eu tenho aqui, uma missão, você falou assim, a gente não pode parar. Todos nós aqui temos um projeto, tem um filho que está começando a pregar agora, que está começando a pegar gosto pelas coisas de Deus. E aqui, irmão, é joelho no chão. Uma filha que Deus está trabalhando na vida dela. Toda vez que eu venho nesse altar aqui, toda vez que eu venho nesse altar aqui, sai uma palavra na minha boca. Mariana, visita minha filha, onde ela estiver, ela é sua, ela é do capeta, ela não é do mundo, aquela menina tem talento, tem dom, tem isso, tem aquilo. Senhor, eu sei que um dia eu vou ver minha filha rendida aos teus pés e arrebatando centenas e milhares de pessoas. É isso, irmão. Irmão, se eu não ver isso, é capaz de eu ir para o céu triste. Mas eu vou ver. Porque o salmista fala assim: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, eu não sei qual o jeito que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. E você que está aqui vai ver. Vai ver. Eu vejo, irmão, pela fé. Eu estava ali conversando hoje, ali sentado no banco ali. Tava Sheila, tava ali, essa menina ali, qual é o nome dela? Esqueci. Kathleen, tava ali a filha do Fernando, Daiane. E a gente começou a falar sobre relacionamento. E eu conversando com elas, e elas rindo. A Grazi estava ali também. Estava ali o menino ali. Falou: pastor, o que eu faço para casar? Marquinhos, irmão, não sabe como casar? Eu falei assim: aluga uma kitnet, compra um colchão, um fogareiro, cai para dentro e já era, amigo. Seja homem. Mas aí Deus vai fazer, cara. A Bruna Borim e o menino João. Igor, né? O menino Igor. O João é da Aline. Estou trocando os maridos aqui. A Aline já está de casamento marcado. Irmão, a vida continua. A vida continua. A gente tem que casar. Essas meninas têm que engravidar. A gente encara a morte com vida, com vontade de viver, com desejo de viver, com desejo de sonhar, com desejo de construir. Tudo isso em Deus. Sabe como que a gente afronta? Sabe como que você afronta a morte? Você olhando uma mulher grávida, porque ele quer a morte, mas ali dentro tem vida. Aí eu falei: compra um colchão, cai para dentro e vai viver a vida, vai ser feliz. É isso que a gente tem que fazer. É no presente, agarrado, não fica mas e se? Mas e se? Mas e se? Irmão, eu lembro de Sarney, de Tancredo, fala outros nomes aí, vai. De Collor, de Lula, e de Itamar, e Dilma, e você pode colocar tudo lá para trás. Nunca teve bom. Nunca teve bom. E não é Bolsonaro que vai resolver o BO. E não está resolvendo também. Sabe por quê? Porque o mundo vai de mal a pior. É bíblico. Nós temos que agarrar com Deus, guardar o nosso coração, obedecer a palavra dele e crer na divina providência. Existia uma palavra no passado que está faltando na boca dos crentes. Sabe o que é? Quando eu chego para Tarcísio, aí como está a coisa? Ele fala assim: Jeová Jiré, Deus proverá. Mauro, como que está a empresa? Jeová Jiré, pastor, Deus proverá. Deus proverá. E Deus proverá. Ele não proveu? Tudo aquilo que ele disse para Abraão não aconteceu? Todas as promessas feitas pelos profetas lá 4.000 anos atrás não aconteceu na cruz? Eu quero que você nesse momento pegue a sua vida,
coloque diante de Deus e fale assim: Senhor, eu quero estar com minha mente alinhada contigo, estar com meu coração alinhada, porque amanhã é dia de eu tomar decisões, atitudes que estejam alinhadas com a tua vontade e com o teu reino. E nós vamos agarrar na oração agora, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos colocar diante da tua presença, Senhor, nessa manhã, que o Senhor vem falar conosco, ó Pai, através dessa mensagem. Vai passar, Senhor, mas nós queremos passar por essa pandemia, e nós queremos ser homens, mulheres, melhores do que entramos nela. Nós queremos ser homens, mulheres, mais fortes, mais conscientes, mais saudáveis, ó Pai, fisicamente, emocionalmente, na família, na igreja, com os nossos amigos. Senhor, nós queremos ter um coração rendido na tua presença. Senhor, toma a vida dos jovens dessa igreja, dos casais, dos jovens casais, e levanta uma nova geração de homens e mulheres que confiam no Senhor. Senhor, nós queremos deixar para os nossos filhos nessa pandemia uma história de confiança plena no Senhor. Que o nosso coração esteja rendido na tua presença, na tua cruz, porque ainda nós cremos no Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Tira, Senhor, que nós possamos tirar da nossa vida os nossos ídolos, aquilo que nós confiamos e que tira do lugar de Deus. Que nós possamos corrigir a nossa rota, a maneira que nós pensamos, as nossas amizades, porque nós queremos olhar para a linha de chegada e confiar única e exclusivamente no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.